de José. José é um jovem de 17 anos, um jovem que ele não escolheu ter um chamado, ele não escolheu sonhar, ele não escolheu ser aquilo, o que Deus preparou para ele, porque Deus ele escolhe nós, não por nossa condição. Deus não escolhe nós porque nós somos santos. Deus não escolhe nós porque nós somos alguma coisa, não. Deus ele nos escolhe porque Ele olhou para nós e falou assim: é esse que eu quero usar, é esse que eu vou levantar para mudar a história da família dele. Talvez você está aqui hoje e você olha para a sua vida e você vê que a sua família não são todos que buscam o Senhor, que a sua família é complicada, talvez a família de parente seu é complicada, pessoas que você conhece são pessoas complicadas, pessoas que não creem em Deus, pessoas que talvez até zombam da sua fé, fala lá, você vai buscar esse Deus, mas parece que a sua vida não muda, pessoa que zomba de você. Mas eu quero que você entenda algo. Deus ele te chamou, Deus ele te escolheu, porque Deus ele chama você desde o ventre. É que nós não entendemos isso. José ele foi escolhido por Deus desde sempre, só que quando ele chegou aos 17 anos, ele começou a se destacar, ele começou a ter sonhos, ele começou a se destacar diante dos irmãos, e isso chamou a atenção do pai dele. Não porque o pai amava ele, porque ele é o filho da velhice, lógico que isso também ajudava. Nossa, o filho da mulher que ele amava, tudo bem, mas porque José, ele era diferente dos irmãos. José, ele era um rapaz que era temente a Deus, mas os irmãos não, os irmãos eram mal, porque está escrito que José vinha e trazia mal notícia dos irmãos. José vinha diante do pai dele e falava: pai, meus irmãos estão fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, os meus irmãos estão fazendo aquilo outro que não é o nosso caráter, não é assim que o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor nos ensina que nós temos que ser fiel a Deus. Ou seja, os irmãos de José eram maus já José era diferente. Por José ser diferente, o mal via que José tinha algo diferente dentro dele, porque o mal ele não consegue ler seu pensamento, ele não lê o que está dentro do seu coração, mas ele vê o que está em volta de você. E o mal via que José era protegido por Deus, que José tinha algo diferente, José tinha uma unção, José tinha algo dentro dele. Entenda isso. Satanás ele não consegue ler o que está dentro do meu coração, só Deus consegue. O mal ele consegue ver o que eu falo. Se eu falar isso, eu tenho uma fraqueza em tal área, se eu declarar isso, o mal vai entender: é ali que ele é fraco, é ali que eu vou entrar, porque você declarou isso. Mas se você não falar nada, ele não sabe o que está dentro do seu coração, só Deus sabe. Então quando José começou a se destacar em obediência, começou a ter sonhos, aí Satanás falou: vou usar os irmãos dele que já são maus, porque os irmãos de José já eram maus, então por ser maus, o inimigo tinha brecha para trabalhar nos irmãos dele, e os irmãos pegou, sendo usado pelo mal, tramaram em matar o próprio irmão, porque a ideia dos irmãos de José, entenda isso, era matar José. A ideia não era vender ele como escravo, não.
A ideia sempre foi matar ele. É isso que o mal quer fazer com nós. O mal, ele não quer escravizar você em enfermidade. O mal, ele não quer te humilhar. O objetivo do mal é te matar, é destruir a sua vida. Esse é o objetivo. Ele vai tramar, vai tentar jogar em você enfermidade, vai usar a pessoa, mas o objetivo final é te matar. Só que quando você tem chamado igual José, Deus, ele fica no controle. Deus fica no controle todo o tempo. Então os irmãos tramando ali, vamos matar ele, vamos matar, vamos fazer isso. Só que Deus estava no controle. Então fala com o irmão mais velho, Judá: não, nós não derramaremos sangue do nosso irmão. Nós não vamos fazer, nós não podemos fazer isso. Então fala que tiveram a ideia de vender ele. Ou seja, Deus já estava no controle. Talvez diante ali do José não estava vendo Deus trabalhando. Talvez José naquela situação, Deus esqueceu de mim, porque eu sou fiel, eu faço o que meu pai pede, eu sou diferente, mas olha onde eu estou. Talvez naquele momento José ali não estava vendo Deus trabalhando, mas Deus estava livrando José da morte. Porque aquele que tem promessa pode se levantar quem for, pode o mal se levantar de qualquer forma, você vai chegar aonde Deus falou que você vai chegar. E o sonho que José teve, que ele ia governar e todos os irmãos dele iam ter que se prostrar, o pai e a mãe. Era o sonho, a promessa que Deus entregou. Não foi José que escolheu ser isso, mas Deus que escolheu José para viver isso. Entenda isso. Eu quero que você entenda que talvez você olhe a sua vida e fale assim: nossa, a luta é muito grande na minha vida. Talvez se você olhar a sua vida desde sempre, não agora, mas desde sempre, desde que você nasceu, você olhar assim: nossa, desde que eu nasci, eu enfrentei tanta guerra, mas foi luta. Talvez livramento de morte você já passou. Você passou por dificuldade muito grande na sua vida. Se você olhar e falar: por que isso? Sabe por que isso? Porque você tem chamado. Simplesmente é porque você tem chamado. Porque o mal, ele não vai se levantar com uma pessoa que não tem chamado. O mal, ele se levanta com uma pessoa que não tem nada que possa oferecer a ele como risco para ele. Nada que você possa acrescentar para o reino de Deus, porque tudo que Deus nos dá é para poder confrontar Satanás, é para poder dar de frente com o inferno. Entenda isso. Tudo que Deus nos dá é para você lidar e dar de frente com Satanás. Isso é demônio. Porque naquele tempo havia uma seca sobre aquele lugar, onde muitos escolhidos, o povo de Deus, ia sofrer. Então, ou seja, José teve um sonho, um dom tinha sobre ele, e Deus precisava usar o dom de José para ajudar o povo dele. E Satanás se revolta com isso, porque através de José, muitas pessoas iam ser restauradas, igual os irmãos, família, mas muito povo de Israel ia ser tocado. Então entenda isso. Talvez você ainda não entende o motivo da sua guerra. Talvez você não entende porque você tem sofrido tanto na sua vida, tanta batalha, tanta guerra. Talvez você não entende, mas é porque Deus vai te levantar para resgatar muitas pessoas. E às vezes você fala: a pessoa na rua, talvez é na sua família mesmo, talvez é seu marido, talvez é seu irmão, talvez é um parente seu. E por isso Satanás já vê o que está dentro de você. Ele não consegue ler seu coração, mas ele vê o que está dentro, o que está em volta de você. A unção ele consegue chegar, ele consegue ver espiritual que Deus te entregou. Ele não consegue ver o coração, mas a unção ele consegue ver. Porque quando Jesus chegou lá na terra dos Gadarenos, o demônio sabia que era Jesus. Então o demônio se conhece e vê quem é o que está dentro de você. A unção, o espírito que move dentro de você. Entenda isso. Então José,
foi vendido como escravo e começou a luta. Entenda isso, a guerra começou a guerra. José sendo escravo, mas José sempre fiel. José, um jovem de 17 anos, era fiel e continuou sendo fiel. Você não olha a palavra e vê assim, José murmurando. José questiona: Deus, o Senhor me deu um sonho, por causa desse sonho, onde eu vim parar? Por causa desse sonho, meus irmãos tiveram maior ainda de mim e me colocaram aqui. Você não vê José reclamando a Deus sobre isso. Simplesmente José continuava confiando no Senhor. Mas como o Senhor pode falar algo assim? Sabe por quê? Porque José, mesmo na condição que estava, ele usava o que Deus tinha dado para ele. José, na condição difícil, José interpretava sonhos. Na condição difícil, José ajudava, interpretava sonhos dos carcereiros, pessoas que estavam ali. Ou seja, José continuava no propósito. José continuava firme naquilo que Deus falou. Porque quando você está fugindo do seu propósito, o que está dentro de você, você não consegue usar. Se você vê uma pessoa na rua que era pastor, que às vezes está na Cracolândia, você vê que ela tem um chamado, mas é um chamado morto. Sabe, conhece a palavra, mas não adianta nada, porque ela está fora do propósito dela. Só que José, na condição difícil, estava no propósito. Só que aí o inimigo começou a investir mais pesado. Aí José interpretou um sonho de umas pessoas importantes, e essas pessoas importantes falaram, aí José falou: você é importante, você tem autoridade para chegar diante do rei, porque você vai ser solto. Deus falou no sonho. Então fala do rei sobre mim. Fala, quando